escutando. Estamos iniciando. Gente, eu amo essa música. Ó, mais um pouquinho. E essa música, entre outras, está disponível na nossa playlist lá do Spotify, Correndo com as Lobas, para você se inspirar na leitura desse livro. E essa música é densa, é triste, né? Porque esse conto é um conto triste. Mas eu gosto muito dessa música. Eu dessa música há muito tempo, né? E ela aparece também naquele filme Coco, A Vida é uma Festa, aquela animação da Disney, que passa dentro da cultura de Los Días de los Muertos no México, né? Então, para quem já ouviu essa música ou já ouviu o conto de La Llorona, talvez vai se identificar aqui nessa live. E se você está lendo o livro Mulheres Correm com os Lobos, junto comigo e com a Flávia, no nosso clube do livro, está acompanhando o audiobook no Spotify, você também vai estar aqui nessa live comigo, entendendo o conto de La Llorona, os arquétipos, os significados, tudo que está ali, o simbolismo, tudo que esse conto traz de ensinamentos e como um instrumento para entendermos a psique feminina, e não só a psique, né, mas conseguirmos entender essa relação com nossas próprias emoções, com como nós nos reconhecemos dentro do mundo e principalmente da nossa vida criativa, que é o que traz esse conto. E claro que eu não estou sozinha, porque quem está comigo no Clube do Livro é a Flávia, e ela vai entrar aqui para falar pra gente, pra me ajudar, nos ajudar a entender esse conto. E se você estiver participando ao vivo com a gente, você pode mandar aqui as suas perguntas, deixar aqui alguma dúvida, né, que a gente vai respondendo. Se não, entre no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na minha bio, é só entrar no grupo do WhatsApp que lá a gente continua as discussões sobre cada um dos capítulos. Essa é a primeira live sobre o capítulo 10 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então eu vou chamar aqui a Flávia para iniciarmos. Acho que ela saiu, deixa eu ver. Vamos ver. Esperar a Flávia aqui entrar, acho que ela entrou e saiu. E aqui está o livro, né? A gente está lendo, esse livro é um livro extenso, então você pode acompanhar o audiobook, tá no Clube do Livro. O capítulo 10, ele aparece 3 contos. O primeiro conto que aparece no capítulo 10 é o conto La Llorona. E nós temos mais 2 contos, então a gente vai ter essa e mais uma live para entender o conto de La Llorona, que ele é tem bastante conteúdo ali pra gente poder destrinchar e entender bem. E depois vamos ter mais outras lives sobre os outros 2 contos. Então a gente vai separando assim em partes para ficar mais fácil o seu processo de estudo. Afinal de contas, essa live acontece aqui ao vivo no Instagram, mas ela fica salva no meu canal do YouTube. Então você pode revisar esse conteúdo, escutar. E para quem é apoiadora do Clube do Livro, nós temos um perfil lá no Apoia-se, né? Você pode apoiar com R$10 por mês, você ajuda, que a gente continue esse trabalho gratuito de eu gravar os audiobooks, ter essas lives, né, de estudo, e também o nosso grupo do WhatsApp continuar ali, a gente continuar dando esse suporte para os estudos e dúvidas. E além disso, essa live, esses encontros que a gente faz aqui, eu transformo eles em um podcast. Então você consegue escutar dentro da plataforma do Apoia-se o áudio, onde eu e a Flávia vai explicando, destrinchando, tirando dúvidas sobre cada um dos capítulos do livro Mulheres Correm com os Lobos. Então, esse áudio aqui, essa live que está acontecendo aqui, vai acontecer agora, ela vai estar disponível em áudio lá na plataforma do Apoia-se, exclusiva para apoiadoras, ok? E o audiobook é gratuito, tá lá no Spotify. Deixa eu ver se a Flávia entrou aqui. Olá, Flávia! Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Estamos iniciando os estudos do capítulo 10, né? Já do capítulo 10, né? Nem sei nem que número é essa live, quantos encontros nós já fizemos, né, aqui, além dos encontros com as lobas, que é o encontro das apoiadoras do Apoia-se, né? Quanto que a gente teve de espaço para poder compartilhar, estudar, perguntar, tirar dúvidas. Então, mais uma vez, quero muito agradecer por você estar aqui, por estar com a gente nesse projeto que já tem mais de um ano e que a gente está indo na reta final quase. Porque a gente já concluímos mais que a metade do livro, então estamos já bem, vamos dizer assim, bem
lapidadas nesse estudo, né? Acho que agora a nossa leitura está diferente, a nossa escuta está diferente, porque a gente já tem um olhar assim mais lapidado para conseguir entender. Acho que desde as nossas conversas lá no conto de La Loba para o La Llorona, tivemos aí grandes avanços, até pra gente vai ficando, pelo menos para mim, foi ficando muito mais fácil ler o livro. Foi, né, não foi uma coisa que eu tinha que voltar a ler de novo, não, já era foi mais fácil de entender, porque, né, foi esse processo de estudo mesmo. A gente vai aguçando também a nossa leitura criativa e a nossa conexão das coisas, né? E para de ler apenas, né? Existe um aspecto do nosso mundo que leva a nossa leitura muito pro literal, né? Não é uma leitura de contrato, que está tudo explicitado aqui de forma literal, mas é uma leitura de entrelinhas. É uma leitura do dito e do não dito, é uma leitura do sensorial, daquilo que nos atinge diretamente. E aí a gente vai aguçando isso também ao longo do livro. Agora, o que eu recomendo é que depois que acabar, leia de novo. Ai, meu Deus. Ainda bem que tem os áudios, dá pra gente escutar. Fica mais rápido e, né, e mais acessível o processo. Dá para ir escutando, volta, pausa, escuta de novo, anota, né, enquanto escuta, escuta enquanto faz outras atividades, já que estamos numa era muito moderna, onde a mulher, né, é sobrecarregada de tantas funções e performances, né? Falar para a mulher para ela parar para ler um livro é quase um crime. A mulher se permitir fazer isso, acho que é o nível de culpa de cometendo um crime mesmo, né? Tem que parar escondida para ler um livro. Imagina eu aqui parada lendo um livro, né? Então a gente vai buscar. E é importante, para mim é muito importante esse momento de eu parar e ler o livro, né? Colocar isso, eu vou me organizando para que a gente possa ter esse acompanhamento. Mas como eu disse outras vezes, é a primeira vez que eu tô lendo, e então as minhas dúvidas talvez sejam das primeiras leitoras também. Mas a gente tem muitas mulheres lá no Clube do Livro que já leram outras vezes, né? Em outras épocas da vida e estão entendendo outras coisas agora. Talvez agora algumas coisas estão fazendo sentido. E a cada leitura que a gente faz é uma leitura completamente diferente. Assim, eu tô lendo pela 10ª vez e eu ainda tô aprendendo. E ainda tô percebendo muita coisa. Tem muita coisa que passa desapercebido, né? Tem muita coisa que ele é tão denso, ele é tão rico, que dificilmente a gente vai dar conta de tudo nas lives. Até eu mesma, às vezes, eu acabo lá, nossa, mas podia ter falado daquilo também. Mas não dá, porque nem todo mundo está no mesmo nível de aprofundamento. É verdade. E aí eu preciso trabalhar aqui, talvez, os fundamentos mais básicos. Por isso que a gente tem o grupo lá do Apoia-se para tentar mergulhar um pouquinho mais profundo nas questões. Por isso que a gente tem o grupo de estudo, né, no WhatsApp, onde a gente pode ter um espaço para aprofundar um pouquinho mais em Exatamente. alguns aspectos. Independente do capítulo que você estiver lendo, né? Você pode entrar no nosso grupo e fazer parte dessas discussões. Lá a gente vai, né? Todo mundo se ajuda. Já somos mais de 500 pessoas no grupo. Então, todo mundo se ajuda. Muito bom. Toda pergunta, todo comentário é muito bem-vindo. Exato. Então vamos lá, vou começar trazendo o título do capítulo 10, que é As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa. São 3 contos nesse capítulo. O primeiro é La Llorona, depois eu conto da Menininha dos Fósforos e Os 3 Cabelos de Ouro. A gente vai começar com o conto principal, eu diria, né? Porque ele tem bastante conteúdo ali, que é o conto de La Llorona. Eu até comecei essa live, enquanto eu estava esperando você e outras pessoas irem entrando, com a música de La Llorona, porque quando eu falei pra você, eu falei, ai, tô muito empolgada pra chegar no capítulo 10, porque tem aquela música que eu já escutei várias vezes e eu não conhecia muito bem a história de La Llorona, mas a música já me encantava. E é um daqueles contos que a gente fala assim, como assim? É um conto trágico, é um conto triste, mas, né, bem curto, até diria, né? Por isso que a Clarice, acho que ela até explica que pode ter, que tem várias versões, ela traz uma versão mais geral de como esse conto é conhecido, e ela fala que ela quando ela estava fazendo estudos sobre histórias de terror no Colorado, um menino de 10 anos contou para ela uma versão mais moderna desse conto. E surpreendeu, uma versão surpreendente e que para mim fez muito mais sentido.
tá muito mais realmente, né? E que é isso, os contos, a gente vai, nossa capacidade de entendimento vai mudando, a gente realmente começa a encontrar os sentidos ali, né? E aí que vem, eu vou contar para vocês então, resumidamente, o conto, né, tradicional e essa versão mais moderna. E você também vai entender que vai talvez fazer sentido também. Então, no conto mais tradicional, existia esse fidalgo, né? Que ele encontra essa mulher jovem, muito bonita, e se apaixona por ela, e com ela eles fazem 2 filhos. E esse fidalgo, ele tem uma fábrica. Essa fábrica, né, essa empresa, fica perto de um rio. Então, ele tem esses 2 filhos com essa moça. E quando os filhos nascem, né, ele diz para ela que ele vai precisar ir para Espanha, acho que é a Espanha, para se casar com uma donzela de família rica, enfim, que é aqueles, né, que é o que é o destino dele. Tem que casar com uma outra família rica e que não vai poder ficar com ela. Nunca se casou com ela, né? E nesse momento ela fica completamente desesperada, né? E ela faz aquele comportamento típico da louca. Triste, louca e má, né? Tipo da louca. Ela arranha o rosto dele, arranha o rosto dela mesma, pega os 2 filhos, vai até o rio e, num ato de desespero, ela joga os filhos no rio. Quando ela percebe o que ela fez, ela é tomada por uma culpa muito grande e ela também se joga no rio e se mata. Ela chega lá, vou chamar de céu, ela chega lá no outro plano e aí eu esqueci o nome que ele traz, né? Mas essa pessoa ali, esse ser ali responsável fala: você pode se adentrar ao céu, porque você já sofreu demais. Porém, você precisa encontrar as almas dos seus 2 filhos perdidos. E aí La Llorona passa, né? Aí esse período que aí está nessa lenda de que La Llorona é esse espírito dessa mulher que vaga pelas margens do rio buscando as almas dos seus 2 filhos. E aí, dentro lá na cultura, principalmente do México, tem esse dito de que as crianças não podem se aproximar do rio durante a noite, porque senão a Llorona vai confundir ela com os filhos e vai levar elas por engano. E para manter as crianças longe do rio durante a noite. Aí vem esse menino, essa criança de 10 anos, e conta, né, pra Clarice essa versão. Ele fala assim: não foi assim que aconteceu. Na verdade, esse fidalgo, ele tinha essa fábrica, e essa fábrica, ela é na margem do rio. Ele conheceu essa jovem, e ele apaixonou por ela, e teve 2 filhos, né, gêmeos com ela. E só que quando ela estava grávida desses 2 filhos, ela tomou a água do rio. Porém, a água do rio estava sendo constantemente contaminada pelos dejetos da fábrica. E no que ela toma a água do rio, os filhos nascem cegos e com os dedos todos grudados, né? Quando o fidalgo vê aquilo, ele não aceita aqueles filhos e não aceita, né? E aí, essa jovem, em desespero e com muito medo de tudo que os filhos vão sofrer por serem cegos, né? E com as mãos grudadinhas e tal, ela joga eles nos rios, no ato de desespero, pela rejeição que ela sofreu, né? Pelo medo que os filhos poderiam sofrer. E aí ela vê o que ela fez, se sente muito culpada, se joga no rio também. E aí o final da história é o mesmo, né? Ela passa ali a eternidade buscando as almas dos filhos para poderem descansar em paz. E aí vem esses 2 contos. Eu gosto muito da segunda versão, porque pra gente faz muito sentido, né? Essa relação da natureza, das grandes fábricas, né? De ter mesmo. Mas tem outros simbolismos aí. Então, dentro dessas histórias, né? Que tem o mesmo final trágico e triste. Vem essa figura dessa mulher que está vagando agora na margem de algum rio, buscando as almas dos seus filhos perdidos, tomada pela culpa, pelo desespero, por tantos sentimentos, né? E os simbolismos, né? E por que ela está aí vagando nas margens do rio? Ajuda a gente a entender, Flávia. Quanta dor, né? Quanta dor para essa mulher, quanto sofrimento e como é difícil. Na verdade, assim, a ideia, ela traz no cerne principal o que é a vida criativa, o que é a criatividade. A gente não exerce a nossa vida criativa só através de filhos. A gente exerce a nossa vida criativa através de vários projetos distintos, de várias formas distintas, né? E a gente atravessa o nosso processo criativo através daquilo que está brotando da gente de uma forma muito natural, muito límpida. Nossa água e nosso fluxo criativo,
Quando a gente está conectado com a nossa mulher selvagem, quando a gente está conectado com o nosso lado instintivo, ele flui com muita facilidade organicamente, ele aparece, ele tá no flow, ele tá no fluxo, ele tá acontecendo. Mas o que que acontece dentro do meu mundo emocional? Porque aí quando eu tô falando das águas, eu tô falando também do meu mundo emocional, que elas se turvam. Alguma coisa ali entra e ela vai dando alguns insights, né? Que tem a ver com a minha insegurança, que tem a ver com eu me preocupar não mais com o fato simplesmente de estar colocando um filho no mundo, de estar colocando uma ideia no mundo, de estar reverberando isso, mas como ecoa todo o lado emocional do que está envolto a isso e como eu vou lidar com isso, né? E aí ela vai até trazer que uma das indicações de que a gente está com o nosso rio sujo é quando a gente está preocupado mais com a opinião do outro do que com o nosso próprio filho. Então a questão não é eu tive um filho, né? Nas duas, seja na versão atualizada, seja na versão ele não foi aceito, porque a mulher ela não está com seu eixo em si, ela está entregando esse eixo ao outro e preocupada a partir da visão do outro. Eu não estou criando um poema, eu não estou criando uma música, eu não estou fazendo uma dança, eu não estou criando uma aula de yoga pela aula de yoga. Eu estou criando preocupado com aquilo que o outro vai interpretar a partir do que eu estou fazendo. E a partir daí já fica turva. E aí o que acontece nesse processo? Ela vai lá e ela mata seus próprios filhos. Quantas de nós não passamos por situações aonde, seja por um relacionamento, seja por processos internos, nós abortamos nossos sonhos, nós abortamos nossos sentimentos, nós abortamos nossos projetos em função do julgamento do outro, em função daquilo que o outro pensa que vai avaliar ou vai julgar. Não, pior, aquilo que nós pensamos que o outro vai avaliar e vai julgar. Então, já que não tem valor para o outro, não tem valor para o mundo. Imagina, se fosse assim, Van Gogh teria jogado todos os quadros dele fora. A gente não teria a obra dele hoje. Ninguém comprou. Então, eu vou parar aqui, tá? Entre outros grandes ou mulheres e homens, né, que fizeram história, mas que durante o seu tempo não foram reconhecidos. Depois da sua morte, anos depois da sua morte, realmente foram reconhecidos pelas suas obras, né? E pela Olha importância que coisa que tem. genial. É, olha que coisa genial. E da mesma forma a gente vai abortando, a gente aborta uma dançarina que existe aí, a gente aborta uma possível pintora, a gente aborta uma possível. A gente aborta nosso lado criativo para tentar se moldar dentro de uma estrutura social, que às vezes ela é representada por uma figura ou não, ou ele é só introjetada a partir, aí a gente vai falar um pouquinho sobre ânimos e ânima, né, que seria o nosso lado masculino, e como ele está representando aí um masculino ferido, um masculino não saudável. Da mesma forma como eu tenho uma representação social de um masculino não saudável, essa representação social ela vai ser introjetada por mim. E eu vou ter uma representação interna de um masculino não saudável. Foi muito rápido? Então vamos, deixa eu ver se eu estou acompanhando e quem tiver também, né? Ou comenta aqui, ou depois lá no YouTube ou no nosso grupo. Então é como se. Então a gente está então, ela fala sobre a criatividade, ou essa é a nossa capacidade, né, de criar, de dar vida, que vem representada pelos esses filhos, mas que a gente sabe que não é só dar vida a filho. Já entendemos isso em outros contos, já fomos alfabetizadas por Clarissa,
de que tudo que a gente tem capacidade de criar, dar vida, que é do mesmo lugar, né? Sai das entranhas, sai. É a mesma força, seja um talento a desenvolver, uma ideia, um projeto, né? Ela até traz exemplos de a própria manutenção do matrimônio como um jardim a ser cultivado, né? Ou do casamento, né? Ou do próprio cuidado com a terra, do cuidado com a comunidade, né? Do que a gente faz, exerce, que faz parte da vida criativa. Então, como se esse rio fosse essa grande vida criativa, que é um rio saudável, é uma vida criativa fértil, né? Que a gente pode ter possibilidades. Só que aí vem essa questão. Ela gerou os filhos, né? E quando você fala assim, muitas vezes nós abortamos projetos que nem tiveram a chance de serem realizados. Ainda estavam ali sendo gestados, né? Ideias, vontades, desejos, talentos, tanta coisa que tá ali, né? E aí eu acho que a gente talvez até consegue falar, realmente, talvez todo mundo aqui já fez um aborto psíquico de algo que a gente teve vontade, ideia, ou sente, e por algum motivo, como você disse, né? Ou desse masculino externo, ou da questão do olhar do outro, não vão gostar, não vai ser bom, não vai ser aceito. Então, logo, não vou nutrir isso, vou interromper essa minha gestação emocional daquilo que eu acho que seria um fruto, um filho meu. Só que daí, aí a gente talvez, acho que todas as mulheres vão poder falar, sim, tiveram várias coisas que eu pensei, quis, alimentei por um tempo e depois desisti, em geral, por algo mais externo do que eu ainda tinha vontade. Ainda tem em mim esse foguinho. Falar, eu gostava, mas melhor não. Mas e aí? E quando o filho já nasceu? Quando já tá no mundo? Qual que é esse ponto de jogar no rio, de matar um projeto que você gestou, algo que você deu vida? Porque na hora que ele tá ali pronto, o mundo fala: não tá bom, não é suficiente, não tá perfeito, não aceito, não quero. E a gente, né, parece muito forte isso. Então é mais é mais profundo, eu acho, ainda do que abortar uma ideia. É quando a gente coloca energia, vida, né? Parte de nós ali. Eu acho que é aí que vem esse desespero dessa mulher que se mata junto. Porque quando morre aquilo que ela gerou, ela morre junto. Ou uma grande parte dela morre junto, né? E isso, e aí eu acho que é importante a gente ter as atualizações, né? Porque as atualizações também das nossas relações sociais. Hoje em dia não é só a mulher pela mulher. Dentro de uma relação romântica com um homem que vai estar se tolhindo e que vai estar se regrando e se pautando a partir dessa relação. Hoje em dia isso pode acontecer através de um trabalho, isso pode acontecer através de um projeto, de algum lugar onde eu vá me inserir socialmente. E como eu vou estar colocando isso? A mulher, ela em geral, ela tem muitas formas de se anular e de deixar esse ânimos aparecer, né, esse seu lado masculino aparecer, a gente é quase incentivado a aparecer de uma forma mecânica, de uma forma não intuitiva, de uma forma automática. A Clarissa fala especificamente sobre isso, né? Não, mas você está criando, você está trabalhando, não está trabalhando nada, você está uma máquina de moer carne ali, você está replicando, né, uma atividade ou juntando grandes compêndios de ideia, porque você está sendo induzida e impelida a fazer isso para produzir, para produzir, para produzir, para produzir. E aí, quando você entra nesse ritmo, você não está dando vazão ao seu fluxo de criatividade em si. E você está matando, muitas vezes por inanição, né? Tem uma parte bem interessante quando ela vai falar sobre o processo criativo, né? Que ele vai ter 5 fases, né? Que vai ser a inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. A partir
e todas essas fases são importantes para que eu bote meu processo criativo no mundo. Então, a fase da inspiração é ótima. Estou inspirada, tive a ideia, veio. Quantas ideias não morrem na ideia? Não morrem na primeira fase. Eu nem consigo me concentrar para desenvolver essa inspiração, muito menos organizar para começar a implementar. Então, vamos pegar um caso prático, né? Você tem um grupo de trabalho super interessante aí, que é o Yoga Lunares. Você teve primeiro o insight de, putz, cara, eu vou fazer isso, acho que é legal. E aí depois você para e, peraí, mas como é que eu posso fazer isso? E aí você desenvolve. E aí você se organiza e pensa, não, então tá, então eu vou pegar e vou ter uma plataforma que eu vou alimentar dessa forma, e aí você organiza a ideia. E aí você começa a implementar. Essa fase, até a implementação, ela é muito demandosa. Você tem que ter um empenho aí, você tem que ter você tem que se colocar. E aí vem a última fase, que normalmente ela também é trabalhosa, mas acaba sendo a menos trabalhosa de todos, que é a manutenção. Mas que é igualmente importante que eu continue nutrindo essas crianças, que eu continue, como é que eu vou fazer ali? Todo dia eu vou chegar e vou fazer as minhas atividades para que esse projeto comece a funcionar, continue rodando. Eu tenho todas essas fases para implementar o meu processo criativo. O que é a morte dessas crianças? É quando em qualquer uma dessas fases eu pego e jogo ele embora. Ah, não, olha, eu conversei com a Flávia e a Flávia falou que essa coisa de mulher e lua não tem nada a ver, que, cara, que esse negócio já tá manjado, então eu acho que não vai ser uma boa, então eu acho que eu vou acabar com esse projeto agora. Você, se isso tivesse acontecido antes de você implementar, você matou a criança antes dela nascer. Se isso acontece na fase da manutenção, você pegou a criança e jogou no rio. Ou você parou de alimentar ela. Você deixa ela morrer de inanição. E quantas vezes e quantos projetos a gente não deixa morrer por inanição? E quanto de nós não brilha, não acende? Nossa, tive uma ideia super bacana para resolver isso aqui. Olha, Carol, tive uma ideia super bacana de um trabalho bem legal para a gente fazer com mulheres. O que você acha da gente estudar Mulheres que Correm com Lobos de uma forma conjunta? E aí eu tenho várias formas de começar a implementar isso. E eu posso também abandonar o barco e matar ele. Só que quando eu mato um projeto meu, eu estou matando um filho. E o que o final da história nos mostra é que quando isso acontece, o final não é feliz. Porque ele pode chegar ao ponto de matar de tanto o nosso processo criativo e tantos processos criativos que a gente vai junto. Quando eu paro de criar, quando eu paro de exercer a minha natureza, eu estou morrendo. Eu estou matando parte de mim. Eu estou matando o fluxo da vida que existe dentro de mim. E que ele pode aparecer através do exercício da maternidade literal, né, de ter filhos, pode aparecer através do exercício da maternidade de projetos, pode aparecer através do exercício da maternidade de trabalhos, de cuidados, de diversas formas. Não importa, não é mais sobre seguir determinado caminho de determinada forma, mas é sobre como eu vou estar colocando essas partes de mim no mundo. O que eu estou imprimindo no mundo? O que eu estou trazendo de fato, de verdade, para a vida? Eu estou dando vida a quê? Então é sobre deixar viver, é sobre criar, é sobre manter essa vida. Então eu vou ter a inspiração para isso, eu vou ter a concentração, eu vou ter a organização, eu vou ter a implementação e a manutenção. Essas fases são muito importantes.
E a gente precisa respeitar todas elas. E a gente precisa entender todas elas. E todos os nossos projetos, né, precisam estar alinhados. E a gente tem que entender que pular ou interromper alguma delas aconteça. Então, estamos te escutando. Me escuta? Pronto, agora foi. Deu uma travadinha aqui. Ai. Então é muito mais sobre essa coragem, né, de estar com o nosso fluxo emocional. E é muito difícil isso, porque quando eu tô falando sobre o meu rio de criatividade, quando eu tô falando sobre o meu fluxo emocional, quando eu tô falando sobre a triste loucomar, existe toda uma estrutura que vai levar e que não é à toa que a gente tem hoje o número de pessoas tomando remédios psiquiátricos que a gente tem, um percentual significativo da população. Não é à toa que nós temos hoje, né, um movimento feminista tão forte, gritando e mostrando sobre o histórico da triste loucomar, da mulher que chegou a esse ponto. Existe uma estrutura que leva a mulher, que conduz a mulher a pensar e a questionar e a desvalorizar seus sentimentos e a vivê-los de uma forma turbulenta. E isso não acontece só com a mulher, isso acontece com todas as minorias. Mulher, a gente nem pode dizer que é minoria, é a maior parte da população mundial. Mas a gente é tratada como menos importante, né? Todas que são como menos importante. Tem até um momento no conto que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, ela arranhou o rosto dele. Se fosse ao contrário, ele teria matado ela. Não tem dúvidas. Se ela tivesse rejeitado filhos que ele ama, o que ele criou, algo que ele construiu e ela não gostou, e ele vem nesse, ele é embriagado por esse desespero, essa loucura, ele mata ela. Depois ele se mata, mas ele mataria ela primeiro. Então eu falei assim, nossa, porque ele foi lá pra Espanha e teve o casamento dele com a outra mulher rica. Então, o impacto do. Ele foi quem rejeitou, né? Foi ele quem desvalorizou, ou foi ele quem primeiro tentou matar os filhos, né? E, vamos dizer assim, que a tentativa ou a vontade de matar os filhos parte desse pai. E mesmo assim ele teve um final feliz. Né? Que o fato dele querer matar os filhos não deixou ele ser um louco, ou o que fosse, né? Ele é muito essa figura do outro, né? Qualquer outro que consegue, porque a pessoa que ela critica, ou que ela quer de alguma maneira matar a sua ideia, o seu projeto, qualquer coisa, né? O seu próprio filho mesmo, que vai criticar aquilo que você fez. Porque fala, a gestação e o processo de plantio é o mesmo, né? A gente escolhe as sementes, terreno fértil, coloca, tudo. Às vezes dá certo, às vezes não, às vezes começa e não segue em frente, tem que começar tudo de novo, às vezes a terra se contamina. É um processo. Até a gente chegar na árvore, a árvore realmente ser a árvore que vai gerar o fruto que a gente está buscando, aquela planta virar aquela flor que vai dar na primavera, também vai depender da manutenção, se deixa sol demais, chuva demais, água de menos. É o mesmo processo. Então, tudo aquilo que a gente planta, cria, gesta, e a gente tem amor por aquilo, mesmo não sendo perfeito, porque nunca vai ser. Mas é o processo em que a gente está vivendo aquilo. Tenho certeza que a gente sabe a diferença do gosto de uma couve que você plantou no seu jardim e da couve que você comprou no mercado. Você olha, se alguém algum dia já teve a experiência de plantar feijão na escola, feijão no algodão, sabe? A vontade tem de pegar aquele feijãozinho e falar, nossa, eu senti o gosto, deixa eu cozinhar esse feijãozinho, eu quero comer o feijãozinho que eu plantei no algodão. É uma grande, é um sabor diferente. Quando a gente. Agora, então não é sobre o resultado final em si, né? Não é sobre a couve mais verde, o feijãozinho mais saboroso. A gente sabe o sabor que tem, porque a gente entende o valor que tem
do nosso processo criativo ali, o tanto de vida, o tanto de mim que tem naquilo ali. Mesmo não sendo o melhor, mesmo não sendo o ideal, o que eu quero que se torne, né? Mas quando o outro olha para o seu projeto, para aquilo que você criou, e fala assim, nossa, que insuficiente, que feio, ou que desnecessário, ou que para o outro, isso não afeta o outro em nada. É esse fidalgo que vai falar, essas crianças eu não gosto, não quero, não aceito. E segue a vida dele. É um poder que a gente dá para uma avaliação externa. Porque, na verdade, tudo isso está falando sobre o poder que eu dou ao homem sobre mim. Ele me rejeitou. Isso é um direito dele. Ele não quis ficar comigo. Ele rejeitou as crianças, eu mato as crianças. Então eu rejeito também aquilo que é meu, que eu criei, que cabe a mim abraçar. Se tem mãos grudadas, se tem faces deformadas, se veio de um rio poluído e por isso tem características tortas, não importa, é meu filho e está no mundo. E da maneira como está, ele pode existir. E não cabe a mim ficar avaliando se eu quero colocar ele no mundo, se eu quero mantê-lo vivo, ficar avaliando a partir da visão do outro, do que ele tem ou não. Porque se eu criei ele assim, é porque algum valor eu vi naquilo ali. É porque algum motivo havia, algum benefício eu vi para criar aquilo ali. A minha também está chegando aqui, ó. E eu queria criar meu filho dessa forma. E é um direito meu. E é o que eu estou botando no mundo. E se eu tiro aquela expressão genuína minha, como ele pode ser, eu estou tirando também parte de mim que está sendo impressa no mundo. Porque se aquilo que sai não tem valor, logo também não tem. Se aquilo que a partir de mim não é perfeito, então a fonte, aquilo, né? Se a água dessa fonte ela é impura, como que a fonte vai ser pura? A minha energia vital, a minha energia vital foi empregada ali. A minha energia de vida foi empregada para criar aquilo ali. E é bem forte, né? Quando você fala do masculino, né? Porque na história vem que é esse homem, que seria esse que quer, que polui o rio, né? O rio da criatividade, o rio da vida criativa, o que seja ali o que quer destruir, o que rejeita, né? E aí a Clarissa fala sobre esse masculino, e uma parte que me pegou muito, que eu vou dizer que eu me identifico, talvez quem aí também está escutando talvez se identifique, que é o medo de precisar do masculino. Eu acho que eu nunca parei para falar medo? Medo de precisar? Porque eu me coloco numa geração de mulheres que foram criadas para serem independentes. Ser independente é um valor seu, porque muitas antes de você lutaram para a sua liberdade, para os seus direitos, pela sua independência. Você não pode, né? E quem é que tira a sua independência? É esse masculino. Quem nos reprimiu, quem nos silenciou, quem roubou nossas ideias ao longo da história foi o masculino, né? Foram os homens que assinaram as descobertas científicas feitas por mulheres, as obras de arte feitas por mulheres, os livros escritos por mulheres. Então, quando a gente resgata isso e fala, meu, essas mulheres foram apagadas, silenciadas, elas foram mortas, né? Porque elas não eram suficientes por serem mulheres. Dependiam do masculino para que a criatividade pudesse ficar pintando, né? Escritoras e artistas iam deixar sua arte guardadinha no quarto. Ia ser só um hobby. Elas nunca iam entender que isso poderia ir para o mundo e virar uma expressão para o mundo, né? Eu tenho um livro, né? Todo mundo conhece, que é o Frankenstein, que foi uma mulher, mas que por muito tempo a gente não associava, né? O Frankenstein escrito por uma mulher. E é porque o marido dela tinha que mostrar o livro, porque se ela fosse vender o próprio livro, ninguém iria comprar, ninguém ia aceitar que uma mulher pudesse escrever uma história tão incrível, né? E tão cheia de significância.
Mas quando você vai a profundo no conto, você vê que tem todo um feminino ali sofrido, né? Uma coisa. E aí você fala, nossa, então ela, uma gêmea. Enquanto outras mulheres que a gente vai, sempre vai ter referências aí, até mesmo da nossa própria família, né? A gente vai às vezes, encontrar mulheres da nossa própria. A gente tem mais próximas. E aí a gente fica com isso, não. Então, o homem não pode apagar o meu criativo, não pode me limitar, não pode me dizer o que é bom, o que é ruim. E aí, eu me coloco muito nesse lugar desse medo de precisar do masculino, porque se eu já precisei em algum momento da história, que eu precisava desse homem para poder levar o livro, para o livro ser publicado, porque se eu levasse não ia ser publicado. Então agora esse medo de depender. E aí o que ela me traz lá é que eu nem consegui compreender tanto, porque é um pouco assim, falo, mas nossa, quanto que essa independência, né? E esse medo de precisar do masculino também pode ser negativo, porque é um medo. Né? É um medo do medo é limitante de alguma maneira. Quando ela está falando ali sobre o medo de precisar do masculino, não necessariamente ela está falando sobre um outro homem. Ela está falando sobre um impulso associado a uma visão de masculino, que é o impulso da implementação e o impulso de colocar no mundo. E que ele pode ser exercido pelo nosso ânimo. Ele pode ser exercido pelo nosso próprio masculino. Acontece que, às vezes, o nosso próprio masculino ele é amputado. O nosso próprio masculino ele está ferido. Não só por reproduzir, muitas vezes, um masculino ferido do externo, mas por uma amputação nossa. Se eu às vezes não preciso esperar que o outro censure o meu projeto. Existe um lado dentro de mim que já censura ele e que já deixa de implementar e que já tira essa energia de ação da criação, da... Porque, como você disse, muitas das nossas ideias e criatividade é destruído nessas fases, né, das 5 fases, até chegar na manutenção. Nem chega, ou às vezes chega na manutenção e é destruído. Às vezes, quantas vezes as pessoas falam, nossa, que lindo, e você fala, não, não é suficiente. Não, não. Que lindo esse poema que você escreveu. Ai, não, pelo amor de Deus, não lê, não mostra pra ninguém. Ai, não veja. De ninguém vê. A gente, né, já nos censura ou nos mata as nossas próprias ideias, que é como se fosse esse julgador interno que já define que não é bom o suficiente, por mais que às vezes o outro valide. O outro fala, é bom. Ou, por exemplo, nossa, como você canta bem. Ai, não. Porque canta pra gente escutar. Não, eu não canto, eu não consigo, não dá. E aquela pessoa com aquela voz maravilhosa, né, que é pelos outros, é uma coisa que voz linda, a própria pessoa não consegue enxergar nela essa voz, bonita essa voz. Às vezes, até para chegar na voz bonita, você precisa ter o esforço de cavalgar e se permitir estar lá. Né? Muitos projetos, eles são... Para você chegar a ser uma excelente cantora, você tem que se permitir aprender. Ter um caminho até lá. Raríssimas são as pessoas que nascem com dom e quando nasce também precisa ser aperfeiçoado. Tem que ser A lapidado. Marisa Monte não nasceu Marisa Monte. Ela Saiu Marizinha. ela foi para a Itália estudar canto lírico. Ela estudou de diversas formas até chegar a ser quem ela é hoje. Aquilo precisou ser construído. E da mesma forma a gente, mas para isso ela precisou se permitir fazer e se permitir tentar. E tá lá e colocar. Conhecer o potencial e essa ação para que não fique só, eu tenho esse potencial, mas ele não é bom o suficiente, então não vou desenvolvê-lo. O poder de criação, ele vem de uma fusão entre um feminino que inspira, entre um feminino que traz para o mundo e um masculino que sustenta ele aqui. E um masculino que vai implementar, que vai fazer a manutenção. E nesse sentido, você vai ter a fusão
das duas forças para você manter essa criação. Mas essa fusão, ela não está necessariamente numa energia externa, numa polarização de pessoas. Ela está dentro da gente. Todos nós temos dentro de nós um masculino e um feminino. Seja homem, seja mulher, a gente tem essa polarização dentro da gente. E é importante que essa polarização esteja sendo colocada e expressada de uma forma saudável, em que eu consiga manter. Agora, tem mulheres que elas são castradas na sua capacidade de implementação. Tem mulheres que são castradas na sua capacidade de manutenção. Não, 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 você não faz isso não. Você, tipo... E tem mulheres que são castradas por um meio onde elas vivem e elas criaram aquela... E elas vivenciaram essa castração. E tem mulheres que levam isso para dentro de si, para onde quer que elas estejam. A partir daquilo que eu estou introjetando. A partir daquilo que eu estou censurando já dentro de mim. Quantas ideias, quantos planos, quantas vontades nascem dentro de você que você não consegue botar no mundo? Às vezes nem verbalizar, né? Nem organizar, nem se concentrar para pensar sobre isso. eu dei assim, um exemplo, por exemplo, numa empresa, né? Quando alguém tem uma ideia, sabe? E talvez alguém já trabalhei com pessoas assim. Falar assim, e se a gente fizesse de tal maneira? Fala, nossa, que incrível! Vai lá falar pro gerente, pra gerente. Ah, não, vai você. Aí tem uma outra pessoa que fala, não, então deixa que eu falo. E aí aquela pessoa leva um crédito, porque ela apresentou a ideia do outro. E aí você associou que ela, né? Porque quem realmente teve a ideia não consegue falar ou não e aí não, tudo bem. Ai, não, mas não fala que fui eu que falei não. E é uma super ideia, mas não fala que fui eu que falei não. Vai lá, fala você e me deixa aqui. E é como isso, eu tenho a força criativa, né? Mas não tenho a força de ação para transformar a minha criatividade em algo real, né? Que é verbalizar, que é para poder colocar. E aí eu acho que é bem que você falou, né? Como se o feminino pudesse criar. E aí esse medo do masculino que vem e fala, não, não, não coloca lá, não põe no mundo, mata, joga no rio, vem censurando, a gente não consegue. Aí a gente tá entrega. É como se numa outra versão do conto ela entregasse os filhos para outra pessoa criar, sabe? Para outra pessoa desenvolver e ai, não finge que foi seu, nem fala que foi meu. Pode acontecer, mas na verdade, assim, deixa de ser nossos filhos. Na verdade, vira outra coisa. Só você, isso é uma coisa muito importante para a gente entender, e acho que é um passo muito importante do autoconhecimento. Só você é capaz de fazer aquilo que você idealizar. A sua força tem que estar ali presente, né? Se você sai, já não Não é. é tudo. Eu vou até usar um exemplo recente que a gente tem, né? A gente conheceu o Silvio Santos, que foi quem idealizou o LGBT, então aquela celebridade, aquela personalidade que você conhece bem. E agora que ele não existe, mas que tem as filhas dele ali, não tem como ser a mesma coisa. Não. Só tem uma maneira de existir outro SBT, outra empresa, outros processos criativos. Não tem como alguém continuar o legado fazendo o que o outro idealizou, o que era a criatividade do outro, né? Só ele conseguia fazer da maneira como ele fazia. Então, tudo que ele fez se concretiza, né, com a vida dele. E o que acontece depois da vida dele são outras variantes inspirados no trabalho dele. Então, as filhas dele, imagina, que conseguem pensar em outras ideias e outros futuros que elas vêm do trabalho inspirados nas ideias do pai, mas não tem como elas darem continuidade a qualquer ideia ou projeto que o pai tenha realizado. É outra coisa. Aí a gente já está em outro processo. E isso acho que até... Vamos prestar atenção sobre a nossa rotina, assim, sobre o nosso passo a passo, aquilo que você pensa, como você pensa, a forma como eu gostaria e como eu penso que eu deva
atender e cuidar dos meus pacientes, só eu vou ter como expressar. Mas ninguém vai ter como expressar isso por mim. Então, se não sou eu, tem uma frase do Emicida aqui que é ótima, né? Que ele fala assim, é dentro daquele álbum amarelo. Ele, mano, se você não percebeu que você é quem tem que correr atrás dos seus sonhos, é alguma coisa assim. É o único representante dos seus sonhos na Terra. Exatamente. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Exatamente. Exatamente. É forte. Exatamente. E é bem o que você disse. Não é porque a maneira como a Flávia atende os pacientes, só a Flávia consegue atender, que a maneira como uma outra terapeuta faz é menor ou menos valioso do que a maneira como você faz. É único. Porque é isso. Quer dizer, quando a Flávia parar de existir, os pacientes param de fazer terapia. Não, não. Se eu for amanhã, o yoga acabou para vocês? Muitos caminhos, existem muitas possibilidades. Mas cabe a você colocar a sua no mundo e a sua expressão na Terra. E se você não tem filhos, né, sejam projetos, sejam ideias, sejam expressões do seu trabalho, da sua energia vital dentro desse planeta, você não está criando, você não está se expressando. Existem muitas formas de criar e muitas formas de se expressar. Existem muitas maternidades dentro de nós. Ela não é unicamente através de crianças. Pode ser também até sobre seus filhos. Eles vão ser seus filhos e você vai criá-los daquela forma que você idealizar enquanto eles estiverem contigo. E mesmo assim, não vai ser como você idealizou. Quase nada. É um outro processo de. Bom, a Porque gente vai ela tem esse conto, né? Essa parte do capítulo 10, falando sobre limpar o rio. Então, se esse rio está ali contaminado, quer dizer que nada consegue ir à frente, nada consegue chegar nesses estágios, passar por esses estágios, eu estou morrendo na ideia, eu estou morrendo na manutenção, né? Como que a gente vai observando isso, né? Se eu estou com o meu processo, a minha vida criativa, ela não está acontecendo. Como que eu vou limpando esse rio? Como que eu faço o fluxo da criatividade voltar, o fluxo da vida voltar? E ela vai, então, no nossa próxima live, de finalizar o conto de La Llorona, a gente vai falando sobre isso. Porque essa parte eu achei assim, é quase que um pequeno manual ali, né? Já é a parte mais autoajuda possível do. Aqui, ó, a mulher se ajude. Mas Olhe. até lá, eu queria convocar toda a nossa alcateia para pensar que filhos vocês já jogaram no rio. Onde estão os filhos de vocês? O que vocês estão criando? O que vocês estão se expressando nesse mundo? Como é que vocês estão cuidando do fluxo criativo de vocês? Eu vou pedir para você escrever isso lá no nosso grupo do WhatsApp, para deixar Vou até o próximo. Fica salva no YouTube e o áudio dessa live lá na plataforma do Apoia-se, para as apoiadoras escutarem, sem com propaganda, podendo pausar, voltar, sem pressa, poder escutar em qualquer lugar. A gente se vê em breve, Flávia. Muito, muito obrigada mais uma vez. Beijo grande, gente. Tchau. Tchau, tchau.